Bem, a gente aqui fala de um breve histórico das leis de diretrizes e bases da educação. Mais ou menos o histórico que vai nos levar à subdivisão do título 5. É isso que eu quero. Eu vou traçar aqui um pequeno histórico que vai me levar a esta subdivisão do título 5 em esse amontoado de capítulos. Lembrando que o segredo ele está sempre nos detalhes. E esses detalhes são importantes, porque vão fazer a diferença entre você ser só mais um professor de legislação educacional na sala de aula ou ser o professor. Vimos no nosso primeiro encontro, quando falamos do histórico da LDB, que a LDB existe por determinação. Determinação da Constituição Federal de 1934. Mais especificamente, artigo 5º, inciso 14 da Constituição, que diz que a União deve traçar as diretrizes da educação nacional. Estudamos isso na nossa primeira aula. E estudamos que o termo diretrizes e bases da educação surge com a Constituição Federal de 1946. Acrescentando aqui a informação que o primeiro projeto de lei de diretrizes e bases da educação será encaminhado para estudo e análise apenas no ano de 1948. Então, entre o surgimento do termo diretrizes e bases da educação até ser promulgada a primeira LDB, levaram-se 15 anos. E entre o primeiro projeto, que é de 1948, até a promulgação da primeira LDB em 1961, a 4.024 do ano de 1961, vamos ter aí um interstício de 13 anos, do primeiro projeto, que é de 1948, até a primeira LDB. São 13 anos de estudo, de análise e de discussões no plenário do Poder Legislativo para chegarmos ao texto final da Lei 4.024. Depois da Lei 4.024 do ano de 1961, teremos 10 anos depois uma grande reforma desta lei, a 4.024. A reforma ela é tão grande e ela é tão significativa e ela muda tanto a lei de diretrizes e bases anteriores, no caso a anterior, a 4.024, que ela passa a ser considerada por muitos doutrinadores uma nova LDB. E é publicada sob o número 5.692 do ano de 1971. Essa reforma ela é tão robusta que ela chega a virar uma nova LDB na década de 70, sob a égide do regime militar. Estamos falando de 1971, então estamos falando de uma LDB que, por óbvio, terá características extremamente técnicas. Por quê? Porque na vigência do regime militar, o processo de industrialização do Brasil ele é alavancado e o processo de capacitação e qualificação profissional passa a ser a principal meta da educação brasileira. Daí o caráter tecnicista desta legislação, a 5.692 do ano de 1971, que depois, em 1996, vai dar espaço à Lei 9394 de 1996, de 20 de dezembro de 1996, que é a atual LDB, vigente até os dias de hoje. Esse curso que você está assistindo está sendo gravado no ano de 2020. E gravado em 2020, você observa aí que a gente está com uma vigência de 24 anos da LDB. A Hammurabi é importante para eu que sou professor e estou dando aula para os meus alunos, que eu frise o número dessas LDBs perfeito. E não só o número, você tem que frisar com muito
Cuidado, o ano de cada uma delas. 1996 é a mais nova, 1971 a intermediária e a mais antiga é do ano de 1961. O número e o ano. Você começa assim, impondo ao seu aluno, e é isso mesmo, é impondo, porque você está preparando ele para fazer um concurso. Então você tem que dizer o que ele precisa saber. E, de vez em quando, cai uma pergunta em prova, em que você tem que saber o número da lei, o ano que ela foi publicada. É uma pergunta tosca, que não mede conhecimento, mas que separa, que faz a diferença entre você ser simplesmente aprovado e classificado em um concurso. Uma coisa é ser aprovado, outra coisa é ser classificado. E imagina você perder a sua vaga, a sua classificação, porque não sabe o número, ou o ano, ou o dia e o mês em que as legislações anteriores foram publicadas. Isso já foi perguntado em prova? Infelizmente já. Isso mede conhecimento? Não. Como é que eu faço para poder ensinar isso para o meu aluno? No dia que você for dar aula disso para o seu aluno, passe numa casa lotérica e pegue um monte de joguinho da Lotomania. Perfeito. Pega um monte desses jogos da Lotomania. Tá? E aí você vai instruir o seu aluno a ele fazer 3 jogos. Você vai dar ali 3 para cada um. 3 para um, 3 para outro, 3 para outro. No primeiro jogo, esse aluno vai marcar os seguintes números. Primeira coluna, 40, 24. 40, 24 é o número da nossa primeira LDB. De 20, dia 20, do 12, mês 12, do ano de 1961. 40, 24, 20, 12, 61. É o primeiro jogo da sorte do seu aluno. No segundo bilhete, você vai fazer ele marcar 56, 92. De 11, dia 11, 5692 é o número da lei. 11 é o dia. 8 é o mês, agosto. 11 de agosto de 1971. Esse é o nosso segundo jogo da sorte. E o nosso terceiro é o 9394. É o número da última lei de diretrizes e bases da educação vigente há 24 anos, a data da gravação desta aula. 9394 de 20. 20 de quê? De dezembro de 1996. 20 do 1296. Ele vai fazer esses 3 joguinhos. Por isso eu estou falando aqui que é uma lotomania. É lotomania, porque vai de 01 até 00. Isso é até 100, teoricamente falando. Não serve Mega Sena, porque na Mega Sena você não vai achar todos esses números. Tá? E aí ele vai fazer esses 3 joguinhos da sorte e vai jogar toda semana. E se um dia um deles sair, eu já sei que 30, 40, 50 pessoas vão ganhar na loteria nesse dia, todo mundo junto. Isso vai ser um escândalo nacional, como 30, 40, 50 pessoas acertam, não Mega Sena, eu falei Mega Sena, na Lotomania, 30, 40, 50, 100 pessoas no país acertam exatamente os mesmos números na Mega Sena. Desculpa, falei Mega Sena de novo, na Lotomania. Que escândalo é esse? É fraude? E aí todo mundo vai saber que não é fraude. Foi uma dica de aula sua e também foi uma dica de aula minha. E aí eu aceito presentes de quem ganhou, tá bom? Não se esqueçam de mim, eu aceito um bom presentinho. Então, a primeira LDB é a 4024, 4024 do ano de 1961. Como eu já mencionei anteriormente, o primeiro projeto de lei foi encaminhado pelo Poder Executivo no ano de 1948 para o Legislativo. E lá ficou tramitando por 13 anos, até chegar à sua versão final. Se você olhar para o ano de 1961, vai lembrar que o presidente era João Goulart. Era um contexto de aproximação política e social do Brasil com regimes socialistas e comunistas na história do mundo e na história do processo de bipolarização histórica do planeta. Como eu disse anteriormente, em 1971 foi promovida uma grande reforma, chegando à Lei 5692, de 11 de agosto, onde nós mudamos totalmente a estrutura
do que seria o ensino, que, por ocasião dessa lei, vamos chamar de ensino de primeiro grau e segundo grau. Porque na lei 4.024, o ensino não era um ensino de primeiro grau e segundo grau. Não. Vamos ver no próximo slide. Essa ideia de primeiro grau e segundo grau só vai surgir com a Lei 5692 e desaparece. Desaparece com a 9394/96, que acaba com essa coisa de ensino de primeiro e segundo grau e passa a chamá-lo de ensino fundamental e ensino médio. Por isso que muitos autores chamam a 5692 de a Lei da Reforma, a Lei da Reforma do ensino do primeiro e segundo grau. Então, se você um dia ler em uma questão de prova a Lei da Reforma do Ensino do Primeiro e Segundo Grau, é a 5692 do ano de 1971, aquela que eu falei, que foi publicada com inúmeras características de natureza técnica voltadas ao ensino profissionalizante, porque na época vivíamos sob a égide do regime militar, que investiu muito na industrialização do país e para isso precisávamos de uma mão de obra que fosse qualificada para potencializar o trabalho da indústria. Então, a 4.024, como eu tinha dito anteriormente, ela vai dividir o ensino em ensino primário, exato. Os primeiros 4 anos são os chamados ensino primário. Daí as piadinhas que o pessoal que hoje tem mais de 40, 50 anos de idade escutam até hoje. Essa criança aí, esse sujeito aí, é um indivíduo que não tem muito conhecimento, não fez nem o primário, ou só terminou o primário. O que era o primário? Porque nós não vivemos essa ideia de primário, a maioria de nós não. O primário era aquela fase definida pela Lei 4.024 do ano de 1961, que caracterizava os primeiros 4 anos de escolarização. E aí você terminava o primário e ia para o ginasial. Não ia automaticamente não, vou falar disso daqui a pouquinho. Não era uma ida automática, uma promoção automática. Mas depois do primário você tinha o ginasial com 4 anos de duração. E depois o colegial com 3 anos. 3 anos de duração o colegial. Bem, essa era a ideia. Primário, ginasial, colegial. 4 e 3 anos. Com a Lei 5692 de 1971, pegamos o primário e o ginasial, somamos os dois e criamos o ensino de primeiro grau. Por isso chamaram a 5692 do ano de 1971 de a Lei da Reforma. Reforma do ensino de primeiro e segundo grau. E pegamos o colegial e vamos chamar aí esse colegial de ensino de segundo grau. Então, de onde vem o nosso ensino de segundo grau? Do antigo colegial. E de onde vem o nosso ensino de primeiro grau? A maioria de nós fez primeiro e segundo grau. A maioria de nós que estamos fazendo esse curso fez primeiro e segundo grau. Quem fez ensino fundamental e ensino médio foram os estudantes de 1996 para cá. Isto é, se você tem ali na faixa dos 24 anos ou menos, você fez isso. Se você passou da casa dos 30, você fez ensino de primeiro grau e segundo grau. Então, primário e ginasial se somam e viram primeiro grau. E o antigo colegial vai virar o segundo grau. Essa é a ideia. Então, a LDB de 1961 e de 1971 tiveram essas características iniciais. Um outro ponto importante é o estudo das línguas. Ambas, tanto a de 61 quanto a de 71, e se você analisa o contexto histórico, você entende que isso é relativamente óbvio de acontecer, elas ignoravam o estudo das línguas estrangeiras. Elas não incluíram o estudo das línguas estrangeiras dentre as disciplinas obrigatórias. As disciplinas obrigatórias eram português, matemática, geografia, história e ciências. As LDBs deixaram a cargo dos estados e municípios
leis regionais e leis locais decidirem quanto à obrigatoriedade ou não do estudo de línguas estrangeiras. E aí os estados e os municípios, dentro de suas esferas de competência, introduziam ali a lei que eles bem entendessem para fazer parte do estudo da língua estrangeira. Mas não existia uma lei nacional que definisse. Nesse contexto, 61, 71 e adjacências, em alguns estados, o estudo do latim, o latim era a língua estrangeira. Alguns de nós que estamos aqui assistindo essa videoaula, provavelmente aqueles que passaram da casa dos 50 anos de idade, se você passou dos 50, teve latim na escola como língua obrigatória, outros tiveram francês, outros tiveram italiano, conforme o seu estado de origem. As línguas, a regulamentação da obrigatoriedade das línguas, do estudo das línguas, ficou a cargo dos estados e municípios definirem.